Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 13. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que são os nossos ladrões de energia, né? As raposinhas que ficam ali cercando as nossas atividades e muitas vezes nos dão aquela sensação de fazer, fazer, fazer e não fazer nada, né? O famoso correr atrás do rabo. E com certeza, se você está em um processo de transição de carreira ou de posicionamento profissional, se você fica, né, gastando energia com coisas que não vão trazer um resultado final tão interessante, pode ser que ao final do dia você se sinta sobrecarregado e sobrecarregada e sem muitos resultados. Como eu vou me fortalecer, como eu vou me precaver dessas situações? Estabelecendo prioridades. Você e a sua carreira. Claro, gente, não estou falando para ser egoísta, não estou falando para não cuidar dos filhos, não cuidar da casa, não é isso. Mas nós precisamos ter foco e precisamos estabelecer prioridades. E em alguns momentos, né, a nossa prioridade deve ser nós e o nosso negócio. Então, se organizar, eu sou mãe, eu só consigo produzir quando as crianças estão na escola. Então, se organize para naquelas 4 horinhas ali você fazer o máximo possível, né? Sentar, atender cliente, produzir conteúdo, entregar demandas. Então, coloque prioridade e prazo nas coisas. É muito, muito importante nós tratarmos as nossas demandas do dia como se fosse uma linha de produção de uma indústria. Se a costureira para, o pessoal da embalagem não tem o que embalar, né? Então, se você para aqui, o teu cliente não recebe lá na ponta, o teu Instagram não é alimentado, entre outras demandas da sua linha de produção vão ficando truncadas. E aí você fala que você não consegue, que para você é muito difícil, que que as pessoas estão avançando e você não. Então nós precisamos olhar para isso com muito cuidado e muito carinho. Toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem todas são para você. Essa é uma verdade que dói, né? Hoje, nós, em especial a nossa geração e também a geração Z, né, que é uma geração que já nasceu digital, nós temos uma coisa que é chamada FOMO. O que que é FOMO, Thaís? É uma sigla em inglês que diz o seguinte: Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar de fora, medo de perder. Então, às vezes, você nem quer muito estar numa festa, num aniversário, num casamento, mas só de você ver lá no Instagram da outra pessoa que você não foi convidado, você se sente excluído, rejeitado, ou até mesmo, é um café de networking, mas eu já conheço aquele pessoal, aquela oportunidade talvez não é para mim. O que seria mais importante hoje seria terminar as minhas demandas, atender os meus clientes, mas esse medo de ficar de fora, até, né, na terapia a gente trabalha bastante isso, esse medo de ficar de fora gera uma sensação de não pertencimento. Então, se eu falo não hoje, pode ser que as pessoas não me convidem mais para isso. E eu não quero ser excluído do bando, eu quero fazer parte do bando. Então, quando nós entendemos que eu não preciso estar em tudo, como diz a nossa mãe, né? Você não é todo mundo, você não precisa estar em tudo, você não precisa ser arroz de festa, né? Estar em todos os compromissos que todo mundo te chama, porque, gente, compromisso, se nós deixarmos, nós viramos a agenda dos outros e a nossa agenda vai ficando. E um dia vai ser aniversário de fulano, no outro dia é um compromisso na sua igreja, no outro dia é você que tá com vontade de sair para comer alguma coisa, no outro dia é um barzinho com as amigas, e vai, e vai. E a apresentação da escola do filho. Então, quando você tem prioridades, você diz assim: opa, como eu já tenho a apresentação da escola do meu filho, eu não vou no aniversário da fulana, porque eu tenho um X de horas semanais para eventos sociais. E se eu for, eu vou, claro, prestigiar meu filho, prestigiar a fulana, mas eu vou pensando que aquelas pessoas podem precisar do meu produto ou serviço. Então eu falo, né, com boca cheia, falar com boca boa do meu trabalho, do meu serviço, do meu produto. As pessoas não, a gente já conversou sobre isso, as pessoas não sabem o que nós fazemos e é nosso dever falar: oi, eu sou terapeuta, eu atuo assim, 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 a minha técnica é incrível, eu já colhi diversos resultados de pessoas que fizeram anos de terapia e não resolveram, e tá sendo incrível, já tratei ansiedade, depressão, burnout, síndrome do pânico. Então você abre uma janela, uma gaveta na cabeça daquela pessoa e nós precisamos fazer isso. Eu falo assim, gente, hoje nós não podemos descer para levar o lixo no nosso prédio sem pensar que eu posso encontrar uma pessoa e essa pessoa pode perguntar assim: você trabalha de casa? O que que você faz? Eu sou mentora de carreira, sou consultora de negócios, sou sócia de uma empresa de seguros. Então é meu dever colocar uma etiqueta abaixo ou ao lado do meu nome dizendo: a Thaís Ribeiro trabalha com isso, isso, isso. Se eu precisar de seguros, se eu precisar de soluções em carreira e posicionamento profissional, é com ela que eu vou falar. Eu vi esses dias uma reportagem de uma pessoa falando, né, que o pai
consórcio de uma outra pessoa que não era o filho. E aí esse filho foi tirar satisfação com o colega, né? Poxa, você vendeu consórcio pro meu pai? E ele falou assim: vendi? Ele falou que queria, vendi. E eles eram colegas de trabalho, não era uma pessoa que frequentava a casa, né, dessas pessoas. Quando ele foi conversar com o pai, falou assim: nossa, pai, você não confia em mim, você comprou consórcio de outra pessoa. Ele falou: filho, pelo amor de Deus, você nunca me falou que você vendia consórcio. Eu precisei e eu contratei os serviços com o fulano porque você nunca me falou exatamente com quem você trabalhava. Olha isso, gente, não é lenda urbana, não é historinha, isso realmente aconteceu. Então, imagina se para os de casa nós não deixamos claro o que nós fazemos, né? Se para nossa, gente, se façam compreender para a avó de vocês, se façam compreender para o filho de vocês de 5, de 3 anos. Quando eu trabalhava com gestão da qualidade, que é auditar e criar processos, uma vez meu priminho, ele devia ter uns 6 anos, ele me perguntou: Tatá, o que que você faz? E eu pensei numa maneira de fazer ele entender. Se eu dissesse auditoria, ele ia ficar com aquela carinha de ponto de interrogação, sem entender muito bem o que é trabalhar com auditoria. Agora, quando eu disse, você já foi ao McDonald's? Já fui. E você já foi em mais de uma loja, né, em lugares diferentes do McDonald's, no shopping e depois no bairro? Sim, fui até em outras cidades. Aí eu falei assim, e o lanche era igualzinho? Era, Tatá. O lanche do Mac, ele é sempre igualzinho. Eu falei, então, meu trabalho é garantir que as pessoas tenham jeito de trabalhar para fazer tudo o que elas fazem igualzinho o lanche do Mac. Então, sempre com o mesmo sabor, sempre com a mesma caixinha, sempre da mesma maneira que você não consegue saber pelo sabor e pela caixa se você comeu um McDonald's aqui em Maringá, em Balneário Camboriú, em São Paulo ou no Nordeste. Então, eu me fiz compreender. Então, às vezes é um pouco de preguiça, né? Eu costumo dizer que muitas vezes nós vamos com as nossas próprias pernas para a banquinha do real, a banquinha da promoção, onde está tudo misturado, onde a pessoa nem sabe com o que exatamente você trabalha, mas você investiu tempo, como eu investi com esse meu priminho, para contar de maneira didática, explicar para ele o que eu faço. Para minha avó, por exemplo, que já tem mais de 80 anos, eu falo que eu sou professora de empresas. Falo, vó, eu vou lá nas empresas e eu ensino as pessoas como vender melhor, como trabalhar melhor, como tratar melhor os clientes. E assim ela entendeu. Então hoje, pega um papel e uma caneta aí e anote. Eu quero que você dê uma nota para você mesmo, o quanto você está se esforçando para se fazer compreender, para colocar uma belíssima etiqueta junto com o seu nome e com as soluções profissionais que você entrega. Isso é um outro insight. Thaís, e como assim? Muitas vezes, para quem ainda está em transição de carreira, nós usamos o nome da empresa como se fosse nosso sobrenome de casada. Ah, eu sou o fulano da Casas Bahia. Ah, eu sou a Maria do Mercado Pago. Ah, eu sou o Fernando do Instituto TRG. Então eu vou usando, ao invés de falar assim, olha, eu sou estrategista de marketing digital e hoje eu atuo na empresa X. Olha, eu sou fotógrafo e hoje eu atuo na empresa Y. Eu faço os mais belos vídeos de YouTube, de casamento, de batizado, né, como fotógrafo na empresa X. Então, entende que muitas vezes nós não explicamos, nós não nos esforçamos e nós ficamos tristes, chateados quando a pessoa vai pelo mais barato ou quando ela até paga mais caro em uma pessoa que ela não conhece porque você não se esforçou para ocupar um lugar de destaque na cabeça das pessoas que te cercavam, pessoas que adorariam investir dinheiro em você, né? Pessoas que eu tenho uma grande amiga que ela fala assim, poxa, se eu sei que você está fazendo ela é sempre uma das primeiras a comprar meus produtos e serviços. E ela me chama de Tatá, fala assim, Tatá, se eu posso abençoar a sua vida com meu dinheiro, eu vou abençoar a vida de alguém com esse dinheiro, que seja sua, que seja de uma amiga minha. Então, olha o quanto isso é poderoso. E eu sei, gente, que é uma barreira desafiadora, né? Muitas vezes as pessoas próximas têm medo. Poxa, se o serviço do João for ruim, como que eu vou cortar esse vínculo, né? Então, nós precisamos mostrar resultado, mostrar competência, falar, gerar essa credibilidade para que as pessoas consigam dar esse passo de fé, de investir tempo e dinheiro em vocês e nos produtos de vocês. Então, pare de facilitar a vida dos outros se isso for dificultar a sua. Sabe quando você fala não
e você quer. Opa, sabe quando você fala assim, e na verdade você queria dizer não? Então você, ai, mas eu não podia, é minha amiga, ai, mas eu falei que eu ia buscar os meus filhos hoje na escola para agilizar a vida do meu esposo, só que eu tinha um compromisso, eu tinha médico, às vezes, gente, já aconteceu uma vez, logo no início da minha transição de carreira, que por conta de um cliente, eu desmarquei um médico, que era um médico super difícil de conseguir a consulta, e o cliente foi lá e desmarcou. Então, sabe, não tô falando pra você não atender seus clientes, não priorizar os seus clientes, não é isso, mas, poxa, o cliente entenderia se eu dissesse assim, olha, eu não posso às 11 da manhã, eu lembro até o horário, ainda hoje eu lembro até o horário, porque eu fiquei muito frustrada de ter perdido uma consulta que demorou meses pra eu conseguir, por conta de um cliente que não valorizou o meu tempo. Ele também teve um imprevisto, né? Ah, tive um imprevisto, não vou poder ir. O tempo dele estava valendo mais que o meu tempo e a minha saúde naquela situação. Então, claro, precisamos ser flexíveis, mas precisamos também analisar o quanto eu estou fazendo o tempo das outras pessoas, a vida e as prioridades das outras pessoas serem mais importantes do que as minhas próprias, tá? Isso aqui vai acelerar anos a carreira de vocês. E aqui a estratégia do Oceano Azul. Gente, eu vou deixar um PDF aqui embaixo para vocês preencherem, mas quem quiser, ai, Thaís, estou sem impressora, não quero, não posso imprimir, é rapidinho de fazer no próprio caderno que vocês estão. Eu gosto que vocês assistam a aula com caderno, né, papel e caneta na mão. E aqui, na estratégia do Oceano Azul, nós vamos preencher cada um desses quadrantes com uma coisa que vocês vão parar de fazer, uma coisa que vocês vão começar a fazer, uma coisa que vocês vão fazer mais e uma coisa que vocês farão menos. Como assim, Thaís? Esse é um livro também, né? Vocês sabem que eu indico bastante livro. E a estratégia do Oceano Azul, ele traz essa matriz para justamente você focar nas coisas certas, ainda que temporariamente, tá, gente? Durante meu processo de transição de carreira, quando eu fiz essa matriz, eu percebi que, infelizmente, eu teria que parar com o meu voluntariado, que eu amo e eu faço até hoje. Era e é ainda às terças-feiras à noite. Mas como eu trabalhava das 8 às 18 e eu atendia os meus clientes ou após as 18 ou aos finais de semana, graças a Deus a minha agenda de cliente, né, ela era muito escassa e eu, graças a Deus, estava com muitos clientes. Então eu percebi que eu precisaria abrir essa janela de tempo na terça-feira à noite para passar a atender clientes também na terça-feira à noite e, né, momentaneamente para que eu pudesse acelerar a minha transição de carreira, porque disso dependia. Quanto mais clientes atendo, mais cases de sucesso eu tenho. Quanto mais clientes eu atendo, mais dinheiro eu tenho para aumentar a minha reserva financeira, porque a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Reserva financeira para transição de carreira, pelo menos 6 meses do seu custo de vida fixo. Então, se eu preciso de R$ 2.000 por mês para pagar as minhas contas fixas, eu tenho que ter ao menos R$ 12.000 guardados para eu poder fazer minha transição de carreira. Somado a isso, por que que eu falo 6 meses? Quando eu falo de 6 meses de renda para fazer a transição de carreira, eu estou considerando que você já sabe vender, que era o meu caso. Então, eu já sabia vender. Eu pensei assim, se hoje que eu só tenho agenda de segunda a sexta à noite e aos sábados quando eu não viajo para Santos, que na época eu fazia mentoria com o Joel J, então pelo menos 1, 2 vezes por mês eu ia para Santos, então reduzia ainda mais a minha agenda e aumentava o meu gasto, né? Porque por mais que nessa época eu dormisse em tatame, né? Essa é uma história legal de se contar. A grana era tão apertada naquela época, gente, que um grande amigo, né? Um grande casal de amigos queridos, eles cediam o espaço da academia deles, uma academia de jiu-jitsu, para nós dormirmos no tatame. Então, olha como é prioridade, né? Eu poderia dar diversas desculpas e falar assim: eu não tenho dinheiro. Eu baixei meu custo lá embaixo. Eu viajava para Santos com a passagem de volta no bolso e R$ 100 para usar no final de semana todo. Né? Eu chegava, eu ia ao mercado, eu comprava garrafinha de água no mercado para não precisar comprar no shopping, ou na rua, ou em lanchonete, que é muito mais caro. Eu comprava snacks, né? Comprava bolacha, castanha, essas coisas para gastar menos ainda. Então, olha só, né? De novo falando de prioridades, porque naquele momento fazer minha transição de carreira era a minha prioridade. Então, por que que eu tô falando tudo isso? Eu aprendi a vender, eu precisava aumentar minha carga horária de atendimento e precisava sair do CLT para conseguir ter mais horário de atendimento, mas isso só seria possível se eu tivesse ao menos 6 meses de reserva financeira. Então, a importância de nós olharmos para esse cenário, né? Porque se nós, gente, eu quando comecei meu processo de transição de carreira,
Quando o Joel me falava, né, você precisa vender mais, você precisa ganhar mais dinheiro. Eu falava assim, tá, Joel, mas aí entra o loop infinito que eu falei, né? Para eu vender mais, eu preciso de mais tempo. E hoje eu não tenho tempo porque eu estou no CLT. Então, ele falou, Thaís, atenda muito bem os clientes atuais, para que eles falem bem de vocês, para que você consiga subir o valor da sua hora e ao longo do tempo, com sua reserva financeira feita, você conseguirá sair. E foi assim que eu fiz. Então, eu atendia clientes de segunda a sábado, quando não estava viajando. Fui criando essa minha reserva de emergência, né, pensando na minha segurança e na questão de não vir a faltar condições. Me organizei e fiz a minha transição de carreira. Então, vamos lá. Preciso então que vocês listem o que é essa uma coisa que está atrapalhando o seu desempenho, né? Que você precisa parar de fazer. Gente, aqui tem de tudo, tá? Eu tenho clientes que excluíram as redes sociais, eu tenho cliente que temporariamente parou de fazer uma atividade física que gostava, então ele começou a usar só a academia do prédio. Né, e aquele esporte, uma natação, uma aula de dança, temporariamente para pegar impulso mesmo, sabe, gente? Então, aqui o parar de fazer não é só parar de fazer ou diminuir a frequência, não é só de coisas ruins, mas são de coisas que muitas vezes não são compatíveis com o nosso momento de vida. Uma coisa que não é compatível para quem precisa fazer uma transição de carreira. E um dos fatores limitantes, às vezes, é grana. Não dá para ficar viajando, porque você precisa economizar. Não dá para ficar fazendo jantinha para receber as pessoas na sua casa, porque nós sabemos que um jantar na sua casa para receber pessoas fica num valor elevado. Então, são pequenas coisas, são esses pequenos ladrõezinhos de energia, de tempo, de dinheiro. Thaís, mas eu vou virar um monge, né? Não vou fazer nada. Não, gente. É priorizar. Então, uma vez a cada 2 meses, se eu receber as pessoas toda semana em casa, uma vez a cada 2 meses eu vou fazer um jantarzinho, vou pegar o salão de festa do meu prédio, eu vou sair para jantar. Então, tudo isso é gerenciar esses custos, né? Verificar se todos os custos com cuidados pessoais que você faz, tanto custo de tempo quanto custo de dinheiro, será que eu preciso fazer toda semana as minhas unhas, né? Será que eu posso usar uma unha de gel que no custo-benefício talvez seja mais interessante? Eu fico lá um tempo maior no salão, mas é uma vez só por mês, uma vez a cada 15 dias, então é fazer conta mesmo de tempo versus dinheiro e perceber para onde está indo a sua energia na hora de preencher essa matriz. Então, vou voltar aqui rapidinho. Então, uma coisa que você vai começar a fazer, Thaís, eu percebo que eu preciso começar a estudar mais, eu vou criar uma janela de tempo de 1 hora por dia para estudar. Então, é uma coisa que você vai começar a fazer, uma rotina de estudos, de leitura. Uma coisa que você vai parar de fazer, aqui eu já dei o exemplo, né? Pode ser o jantarzinho, pode ser viagens, pode ser as brusinhas, né? Então, são algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. E uma coisa que fará menos, às vezes, redes sociais. Eu jogava beach tênis de segunda, quarta e sexta. Eu vou jogar só os finais de semana. Será o meu lazer da semana? Uma série da Netflix, usar ela realmente como um descompressor, né? Um desopilador, então uma válvula de escape mesmo. Gente, eu no meu período de transição de carreira, a minha válvula de escape era quando eu cumpria tudo, até era uma forma de me compensar sem precisar de uma recompensa financeira, era o dia que eu terminava as minhas coisas, que eu atendia cliente, que eu produzia conteúdo para o Instagram, eu me dava de presente um único seriado, né? Um único episódio do seriado Friends, que é uma série que eu amo muito. Então, crie essas pequenas recompensas que não vão nem te prejudicar financeiramente, nem te prejudicar no sentido de tempo, nem te prejudicar no sentido de, eu vou me dar uma recompensa gastronômica, né? Às vezes vai tempo, vai dinheiro e vai calorias que não te fazem tão bem. Então, a gente tem que tomar cuidado também com as recompensas que poderão trazer algum tipo de prejuízo mesmo para a nossa saúde ou para os nossos projetos, né? Então, nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Preencham o formulário de vocês da estratégia do Oceano Azul e vocês vão perceber que se vocês viverem esse formulário por pelo menos, gente, de 3 a 6 meses bonitinho, vocês podem até não concluir a transição de carreira de vocês, porque depende de cada um. Padrão de vida, se tem dívidas ou não, mas com certeza vocês acelerarão a carreira de vocês em anos-luz. E para fechar essa conversa, eu quero trazer uma reflexão. Nessa época que eu iniciei minha transição de carreira, eu estava devendo 2 TCCs, 2 trabalhos de conclusão de curso de 2 pós-graduações que eu estava fazendo. Uma em gestão da qualidade, a outra em gestão de pessoas, né? Então, gestão da qualidade, produtividade e gestão de pessoas. E eu encontrei um dos meus professores, que era o professor orientador da pós-graduação,
E ele também era o meu orientador do TCC, né, desse trabalho de conclusão de curso. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu estava atrasada, né? Já estava viajando bastante para Santos para ser mentorada pelo Joel. E eu fiquei vermelha quando eu ouvi. Falei assim, ai, professor, me perdoa, né? Tá muito corrido, eu tô sem tempo, eu não consigo. Ele falou assim, Thaís, não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. Se realmente fosse uma prioridade para você, se realmente o desejo do seu coração fosse terminar esse TCC e essa pós-graduação, você já o teria feito. E aquilo foi um tapa na cara, porque a senhora, minha mãe, já vinha me dizendo isso dia sim, outro também, né? Minha mãe é pedagoga, então sempre me colocou na linha. E eu fiquei muito constrangida e aquilo ficou martelando. Eu comecei a usar os meus horários, trabalhava CLT, comecei a usar o meu horário de almoço. Almoçava rapidinho, ao invés de dormir, que é uma delícia dormir depois do almoço, eu pegava minhas coisas e ia pesquisar, ia organizar. Então, cada dia saía pelo menos ali meia página de Word, né, do meu TCC. E assim eu fui avançando. E isso aconteceu mais ou menos em julho de 2018. Ao final de 2019, eu tinha quitado as minhas dívidas, terminado os meus 2 TCCs e publicado o meu primeiro livro em coautoria com o Joel J. Naquele mesmo final de ano, eu conversei com a minha gestora e disse que eu gostaria de cumprir o aviso, né? Criei coragem, porque eu sei que a transição de carreira ela dá um medo muito grande. Mas eu criei coragem e falei assim: olha, Ana, né, minha gestora, incrível, maravilhosa. Falei, olha, Ana, eu preciso sair, né? Não tá dando mais, eu tô muito sobrecarregada, graças a Deus consegui fazer a minha reserva de emergência. Tinha, sim, dívidas financeiras, me organizei e chegou o tempo, mas não vou te deixar na mão. Se organize, abra o processo seletivo, eu vou treinar a pessoa e o meu prazo máximo é até março de 2019. Então, eu sairia de férias em março de 2019, eu cumpri meu aviso ali, né, dia 29 de fevereiro, era um ano bissexto também, e foi maravilhoso e deu tudo certo. E esse era meu prazo otimista, tá, gente? Quando eu montei, né, na minha mente, meu modelo mental ali de transição de carreira, eu tinha um prazo otimista, um prazo realista e um prazo pessimista, que era até julho de 2019. E graças a Deus eu saí no meu prazo otimista. Mas porque eu priorizei, inclusive, coisas que me doíam o coração ficar sem, como foi o caso do meu voluntariado às terças-feiras à noite, que hoje, graças a Deus, eu voltei, né? Consigo colocar essa prioridade na minha gestão de tempo. Então, espero que essa aula traga uma mudança de vida e de mentalidade para você, que você consiga enxergar seus ladrões de tempo e de energia. Até mais!